Nesses 5 encontros que a gente chegou até aqui, a gente entendeu que quanto mais perto dele, quanto mais buscando o Senhor, quanto mais querendo estar próxima do Senhor, mais Ele vai nos moldando, mais a gente vai aprendendo, mais Ele vai nos enchendo, mais Ele vai nos capacitando, mais a gente vai ficando cheia dEle e cada dia mais a gente vai ficando um pouquinho melhor. Um pouquinho mais de Cristo, melhor a gente ficando. Se esvaziando da gente, né, tirando os nossos eus e nos enchendo dele, a gente vai melhorando. E, consequentemente, as coisas ao nosso redor também vão mudando, a gente vai melhorando. E também a gente começa a refletir. Quanto mais cheias dele, a gente começa a refletir a imagem de Cristo. Vocês sabiam disso? Que a gente foi chamada para refletir a imagem dele através de nós? Essa é uma missão nossa. Lá em Mateus 5 diz assim, Mateus 5,14 diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Aqui, esse texto fala que não se pode, depois que a gente conhece Jesus, que a gente é tocada por Ele, depois que a gente é transformada por Ele, que Ele começa a fazer as coisas através da nossa vida, nós começamos a jorrar uma luz. Que não é a nossa luz, é a luz de Cristo sobre a gente. E tudo isso é para quê? Para que as pessoas vejam o quão bom Deus é. O quão bom Deus é conosco, o quão bom Deus é na nossa vida, quantas coisas boas Ele faz. E a gente, nós somos testemunhas vivas de que o Senhor é bom. Vocês sabiam disso? E deixa eu te falar uma coisa. A partir do momento que você conheceu Jesus, que você aceitou Jesus, que você deixou Ele fazer parte da sua vida, que você está buscando, que você está querendo conhecer, que você está querendo aprender, você já está refletindo Ele. Sabia disso? Que Ele já está te usando para refletir quem Ele é através da vida das pessoas que te cercam? É uma missão, né, gente? É uma missão e é uma responsabilidade, né? Então, eu quero dizer que o envio, gente, já começou. A partir desse momento aí. A gente não está esse ano estudando, para lá no final do ano a gente ser enviada. Não. O envio já começou a partir do momento que você conheceu Jesus e deixou Ele entrar na sua vida. Por exemplo, quando a gente come algo bom, isso se reflete, não se reflete no nosso corpo? Se eu tenho uma alimentação saudável, se eu como frutas, saladas, legumes, como tudo bonitinho, isso vai se refletir. Vai se refletir no meu cabelo, na minha pele, no meu corpo. Agora, se eu me encho de chocolate, se eu me encho de pizza, de hambúrguer, dessas coisinhas assim que a gente gosta, que crente mesmo ama depois do culto, isso também vai refletir, não vai? Então, da mesma forma, é com a nossa vida, né? O que ouvimos, às vezes nós estamos em ambientes que a gente ouve falar muita, sei lá, promiscuidade, muita coisa ruim, ouve falar dos outros, ouve coisas que não edificam. Daqui a pouco, o que você vai estar falando? Coisa ruim, né? Da mesma forma, quando a gente está dentro da igreja, quando a gente busca o Senhor, quando a gente busca entender sobre Ele, quando a gente busca aprender sobre o que Ele quer, consequentemente, a gente vai começar a falar coisas boas. O ambiente influencia muito e isso reflete naturalmente, né? O meio que a gente vive, o que sentimos também reflete. Às vezes você não tem uma amiga que quando você chega e olha para ela, você olha para a cara dela e você fala assim: meu Deus, amiga, hoje você não está bem? Já aconteceu isso? Quando a gente está triste, a gente reflete que a gente não está bem. Da mesma forma que quando a gente está feliz,
a gente também reflete. Então, meninas, é da mesma forma quando nós buscamos o Senhor. É a mesma forma da nossa vida com Deus. Quando nós ouvimos, nós lemos, nós buscamos, nós queremos a presença dEle na nossa vida, a gente já está refletindo, amém? Você é uma refletora de Jesus aí, amém? Então, eu quero dizer para vocês que o de dentro para fora já começou. Vocês já começaram a refletir o que vocês têm aí dentro para fora. E saber disso te tranquiliza ou te deixa meio preocupada? Confesso que quando Deus falou isso comigo, eu fiquei meio preocupada. Porque se te tranquiliza demais, gente, cuidado. A gente nunca é boa o suficiente, nunca estamos boas o suficiente. Nós temos sim muito que melhorar, o Senhor tem muito que aperfeiçoar a gente. Agora, se você ficou preocupada, se você é do meu time, que bom. Quer dizer que você não é orgulhosa, que você está com o coração aberto, pronta para aprender e deixar o Senhor trabalhar, porque você sabe que você tem muita coisa ainda que melhorar aqui dentro. Amém? Só que ao mesmo tempo que as coisas boas que a gente carrega, que a gente vive de Jesus sobre nós, ao mesmo tempo que as coisas boas refletem através de nós, tem uma coisa ruim aí no meio. Que as coisas ruins que a gente ainda carrega gritam mais alto do que a que Jesus faz, não faz? Vocês já escutaram uma frase assim: ah, mas tu não é crente? Hã? Quem já escutou essa frase? Um dia você estava lá, de boa, cometeu uma pequena gafe, gente, uma pequenininha gafe. E alguém virou para ti e falou: ai, mas tu não é crente? Crente faz isso? Gente, o inimigo está doido para, primeira oportunidade que a gente tem, ele pegar a gente, não é? Daí, às vezes, tudo que tu fez de bom, ninguém olha, só olha aquela coisa ruim, não é assim? Sabe por quê? Primeiro, deixa eu dizer que isso é normal. A gente está aprendendo, a gente está crescendo, a gente está evoluindo. Graças a Deus, nós estamos vivas e buscando e crescendo, porque a partir do momento que a gente estiver perfeita, gente, de Jesus já leva a gente. Não, aqui na Terra não tem espaço para perfeição, não. Amém? Mas sabe por que isso acontece? Porque, em alguns momentos, a gente ainda se deixa levar pela nossa carne. Sabia disso? Que a carne, gente, ela é um problema sério na nossa vida. Só que a gente tem que saber identificar que nem tudo que é bom para a gente, tudo que a gente sente prazer, tudo que a gente se alegra, é bom. Deu para entender? Tem coisas que não são boas, mas fazem bem para a carne, não para o espírito. Temos que tomar cuidado, porque é aí que o inimigo quer pegar a gente, sabia? Quando a gente se deixa levar pela carne. Por exemplo, não, lá em 1 Coríntios 10, 23, está escrito assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. Tudo é permitido para a gente pode fazer tudo, a gente tem liberdade em Cristo para fazer tanto coisas boas quanto coisas ruins. São escolhas que a gente faz. Só que, infelizmente, nós temos consequências também das atitudes que a gente toma. Consequências boas e consequências ruins. Assim como a gente falou ali de quando a gente reflete. Por exemplo, de coisas que são boas, mas não fazem bem, que a gente falou ali. Pizza. Pizza é bom, né, gente? Mas não faz bem. Todo mundo sabe aqui que pizza não faz bem? É bom de comer, não é? Mas não faz bem. Doce.
Um brigadeirinho, um bolinho. Gente, eu sou uma formiga. Doce é bom, né? Vocês estão muito quietas, meninas. Ninguém gosta de doce aí? Só eu? Quer ver a nega maluca da tia Rosane ali? Nossa, é muito bom. Tia, mas não faz bem, sabia? Não faz bem. Preguiça, gente. Às vezes é bom ficar numa preguicinha, não é? É bom, não é? Mas não faz bem. Fofoca. Estou falando de outras pessoas, não são de vocês, tá? Gente, uma fofoquinha é bom, né? Vai dizer. Hã? Quando alguém está falando alguma coisa, nosso ouvido já chega assim, ó, para saber o que está acontecendo. Não é assim? Ou é só eu que sou curiosa? Gente, uma fofoquinha é bom, mas não faz bem. A gente nem vai herdar o reino dos céus se a gente for fofoqueira. Olha como mal que é. Então, gente, quando a gente se deixa cair por essas coisas, quando a gente estende o nosso ouvidinho assim, é sinal de que a gente está se deixando levar pela carne. E é aí que o diabo entra. E é aí que o inimigo faz a festa. Que ruim, né? As pessoas acham que viver com Cristo é bom, mas tem as suas renúncias para coisas melhores ainda, né? Então, gente, viver com Cristo é negar-se a si mesmo. É negar as nossas vontades, é negar os nossos desejos. Não é fácil ser cristão. É uma luta diária, não é? Uma luta diária para não dar aquela respostinha. É uma luta diária para não esticar o ouvido para saber o que está acontecendo. É uma luta diária para a gente controlar a nossa língua. É uma luta diária para a gente não fazer o mal, né? Então, às vezes, nós achamos que para ser transformadas por Cristo, para a gente ter uma nova vida em Cristo, para a gente ter novas atitudes em Cristo, a gente precisa estar num culto e o Senhor vem, aparece na sua frente, toca a sua cabeça e pronto, você está transformado. Seria bom se fosse assim, né? Eu acredito que isso possa acontecer, já vi vários testemunhos de que isso acontece, mas é muito raro. Geralmente, a gente tem que escolher ser transformada. Vocês sabiam disso? A gente não é, o Senhor não vem e faz uma mágica, Deus não é mágico. Ele dá o livre-arbítrio para a gente e diz para a gente escolher. Você quer ser transformada? Você escolhe ser transformada? Então você tem que escolher ser transformada todos os dias, em todos os momentos. Vocês sabiam disso? O Fernando tem uma frase que ele fala que eu acho muito interessante. Assim, para fazer o bem, nós precisamos nos esforçar muito. Mas para fazer o mal, é só relaxar. Não é assim? O inimigo, gente, ele não é fraco, mas o Senhor é maior que tudo, amém? Então, gente, quanto mais nós negamos a nossa carne, mais o Senhor age através da nossa vida. Não é? Se eu estou numa situação que eu nego escutar a fofoquinha, uau! Amém, já venci uma guerra por dia, né? Já venci uma guerra ali do momento. Se eu estou vivendo uma situação em que às vezes eu tenho vontade de falar uma palavra, às vezes eu tenho vontade de dar uma resposta, mas eu me controlo, opa, neguei a mim mesmo, mas venci a guerra contra o inimigo, amém? Então, a vida do cristão, gente, é assim, é negar-se a si mesmo dia após dia. Lá em Gálatas 2:20 diz assim: estou crucificado com Cristo, Paulo fala. Assim já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ou seja, gente, a partir do momento que a gente conhece a Cristo, que a gente se entrega, que a gente aceita, que a gente quer ser transformada, que a gente quer viver uma vida com Ele, já não sou mais eu. É Ele que tem que viver na gente. Por isso que a gente tem que refletir Ele
Por isso que ele fala que nós somos luz, porque não é a Elisa, é Cristo através da Elisa. Não é a Bia, é a Cristo através da Bia. E será que nós estamos sendo essas cristãs assim, que reflete Jesus? Enquanto eu falo, enquanto eu ministro aqui, eu quero que você reflita. Reflita no que você sente, reflita nas suas atitudes, reflita, né, nas coisas que... Será que eu estou refletindo lá fora? Será que eu estou refletindo Jesus no meu trabalho? Será que eu estou refletindo Jesus na minha casa? Será que eu estou refletindo Jesus na minha vida? Porque a nossa missão, como crente, a primeira missão como crente, é pregar o Evangelho a toda criatura. E sabia que muitas vezes a gente vai pregar o Evangelho, muitas vezes não, a maioria das vezes a gente vai pregar o Evangelho e não vai ser com o microfone na mão? As pessoas vão ver Cristo através de você. Você vai pregar com as suas atitudes. Porque falar, gente, é muito fácil. Pegar aqui o microfone, falar, elaborar um texto. Hoje em dia se acha até texto pronto na internet. Falar é muito fácil, mas o colocar em prática, como é difícil. Mas com o Espírito Santo, gente, não é impossível. Amém? E é por causa disso, às vezes, por causa do nosso modo, do nosso jeito de ser, do nosso jeito de se portar, do nosso jeito de se comunicar, né, com as nossas falhas que gritam mais alto do que as nossas coisas boas. Às vezes é por essas atitudes que muita gente não vai para a igreja, sabia? Como é que a gente vai pregar o Evangelho? Como é que as pessoas vão ver Cristo através da gente se a gente é chata? Se a gente fala mal dos outros? Se a gente reclama? Se a gente faz coisa errada? Se as pessoas olham para a gente e não enxergam nem um pouco de Jesus na sua vida? Como é que a gente vai pregar Jesus? Como é que a gente vai dizer que Jesus é bom? Que Ele é maravilhoso? Que Ele cura, que Ele salva, que Ele liberta, que Ele transforma vidas? Como? Será que nós estamos refletindo? Faça essa reflexão. Porque lá fora, não sei vocês, mas eu antigamente, quando eu não era convertida, eu achava crente muito chato. Sempre um cai apontando o dedo, sempre falando mal, sempre criticando, sempre julgando. Gente, como é que eu ia querer ir para a igreja? Sem contar que, né, eu sou de uma geração um pouco mais... Não sou tão nova, né, gente? Estou com 40 anos. Mas na minha geração também o ambiente me interferia muito, né, quando a gente é jovem. Ia para a igreja, parecia que eu estava lá em 1250. Será que as pessoas estavam refletindo uma vida nova, uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida plena, uma vida feliz? Para mim não chamava atenção, vou ser bem sincera. Eu dizia assim, eu nunca vou entrar numa igreja evangélica. olha onde é que ela está. Porque eu conheci um Cristo diferente. E foi através de quem? Através de pessoas. Não sei se algumas de vocês já escutaram um testemunho, mas quando o pai do Fernando faleceu, eu era da igreja católica, e quando o pai do Fernando faleceu, teve uma comoção, porque ele ficou em coma, ficou internado 3 dias, então faziam uma vigília de oração na igreja, né? E eu, né, católica, nunca ia entrar numa igreja evangélica, sentei lá no meu banquinho, lá atrás, bem no fundo, assim, fiquei lá só espiando, né? Meu Deus do céu, o que é esse bando de gente? E daí, gente, eu comecei a ver quão legal era ser crente. Sabia que eu me converti através das pessoas que cruzaram o meu caminho?
eu sentei e eu vi muita gente vindo conversar com o Fernando, consolar ele, falar assim: Fernando, a gente está orando por ti, a gente está junto, conta com a gente. Eu vi pessoas virando a noite ali para estar com eles. Eu vi pessoas intercedendo pela vida do Bispo Samuel. Eu vi pessoas juntas, sabe? Eu vi pessoas preparando um alimento. Eu vi pessoas trazendo um cafezinho. Eu vi pessoas preparando o almoço para que aquilo não parasse. Eu vi pessoas servindo, eu vi pessoas amando. Eu lembro que a primeira coisa que me chamou a atenção, eu estava sentada lá no fundinho quando eu falei, e o Bispo Marlon estava ministrando. Estava fazendo a oração ali na hora da vigília. E aquilo me chamou a atenção, eu pensei: nossa, que lindo! Olha a liberdade que ele tem para falar com Deus. Ele fazia uma oração tão linda, tão leve, que não era nada daquilo que eu imaginava ou que eu já tinha visto. Olha só como nós somos ferramentas poderosas na mão do Senhor. Eu lembro da pastora Ede e do Cid vindo, dando um abraço, acolhendo. Gente, o amor de Deus através da nossa vida constrange. Eu fui constrangida pelo amor do Senhor através da vida de pessoas que estavam lá. Olha como isso é importante. Olha como isso é forte. E hoje em dia eu estou aqui, né? Bispa de vocês, quem diria? Então, gente, quantas de nós, muitas vezes, queremos ganhar a nossa família para Jesus? Quem aqui quer ganhar alguém da sua família para Jesus? Eu quero. Quero ganhar os meus pais, a minha irmã, a minha família. Tem mulheres aqui que querem ganhar o seu marido. Tem mulheres aqui que querem ganhar os seus filhos. Querem ganhar uma amiga, um amigo. Querem ganhar o pessoal do trabalho. Mas será que eles estão vendo Jesus através de você? Será que eles estão vendo esse amor que constrange através de você? Ou será que quando você chega perto é só palavras malditas, só reclamação, só coisa ruim, dor aqui, dor ali? Gente, a maioria dessas pessoas que não vêm para a igreja, acham que crente só vai para a igreja porque tem problema? Vocês sabiam disso? É porque tem um problema aqui, outro tem um problema ali, não sei o quê, que na igreja aqui todo mundo é tudo problemático. Por isso que a gente está na igreja. Sabia que é isso que pensam lá fora? Era isso que eu pensava. Então, isso faz a gente refletir que tipo de cristão a gente está sendo. Como que a gente quer ganhar as pessoas? Como que a gente quer refletir a imagem de Cristo através da nossa vida? Se nós estamos sendo essas pessoas que não edificam em nada. Lá em Gálatas 5,16 diz assim: por isso diga, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contra o Espírito que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Todavia, se vocês são conduzidos pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizade, desavença, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essa. Eu os advirto, como antes já adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Já que vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejam presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Ai! Não foi só comigo que Deus falou, né, gente?
As pessoas precisam enxergar Cristo na gente. O mundo está aí padecendo. Pessoas estão morrendo, pessoas estão tirando suas vidas, famílias estão sendo destruídas. O mundo precisa ver Cristo na gente. Se você está aqui, você é uma escolhida. Você carrega essa missão, eu não carrego ela sozinha, você carrega ela comigo. As pessoas precisam ver Cristo através da gente. As pessoas precisam ver o que realmente tem aqui dentro. A gente precisa colocar para fora. Uma vez não, há umas 2 semanas atrás, eu estava num lugar e uma pessoa muito próxima de mim começou a falar coisas ruins. Coisas ruins e ofensas, e xingamentos e palavras ruins. E, gente, eu me segurei, mas sabe quando vem aquela raiva? Não, eu não vou falar. Sabe quando a pessoa está te metralhando? Colocando tudo que ela tem de ruim para fora em cima de ti? Aconteceu isso comigo. E eu com aquela vontade, né? Eu estava sentada e eu assim, meu Deus do céu. Parece que dá um ciricutico na gente, né? Falo ou não falo, falo ou não falo, falo ou não falo. Daí a minha vontade era de, você quer? E responder, e não sei o quê. Vocês acham que isso só acontece com vocês? Acontece comigo também. Gente, na hora, eu lembro que eu parei assim, eu abaixei a cabeça, eu assim, respirei fundo, eu assim, não, eu vou ficar quieta. Na hora o Espírito Santo, foi ele, eu tenho certeza. Ele falou, ele veio assim, fica quieta, não fala nada. Levantei, saí do lugar, fui dar uma volta, esparecer a cabeça. Sabe por quê? Não é porque a Elisa é boazinha. Mas como é que aquela pessoa um dia vai ver Cristo através da minha vida se eu tivesse reclamado? Gente, se eu tivesse reclamado, não ia ficar assim, eu ia querer subir o nível, entendeu? As ofensas que iam sair da minha boca iam ser maiores do que aquela que ela tinha falado. Mas o Espírito Santo fez eu fazer isso. Né? Até eu estava estudando sobre isso. Eu até comentei com a tia estava lá na loja no dia, e dela falou assim, existe uma regrinha dos 5 segundos. Daí eu fui pesquisar. Tem uma reportagem na Forbes, que diz assim, que fizeram uma experiência com 6.000 casais. E eles estavam disputando uma coisa contra o outro. E daí, no primeiro experimento, tipo assim, eles perdiam e eles falavam, ai, que saco, que coisa, não sei o quê, nananá. Daí, a pessoa que respondia, que coisa ruim, o outro, o marido ou a esposa, respondia mais alto ainda. Por que você está falando isso, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Daí começou a confusão. Daí eles fizeram o mesmo experimento e deixaram, eu acho que tinha um fone de ouvido, alguma coisa assim, perdeu ali o negócio, criaram uma confusãozinha ali e deixaram 15 segundos, não, foi 5 segundos, a pessoa tinha 5 segundos para responder. Tipo assim, aconteceu uma coisa, ela não podia responder na hora, ela tinha que esperar ali, 5, 4, 3, 2, 1, para depois ela falar. E sabe o que aconteceu? As pessoas, a maioria, nem brigou mais. Olha só. Olha como esse tempo é precioso. Eu nem sabia disso. O Espírito Santo já tinha falado. E o Espírito Santo é muito mais inteligente que a Forbes, gente. Olha, ele está 1000 anos-luz na frente. Então, o que a gente aprende, o que a gente vive aqui na igreja, gente, é real. As pessoas, os cientistas estão aí pesquisando, mas a gente já sabe, né? A gente está cansada de saber, mas a gente tem que praticar. Então, olha só, 5 segundos.
Eles fizeram esses estudos porque viram que muitos casais estavam brigando, tendo desavenças, e um ofendendo o outro, um falava de um tom, o outro falava mais alto ainda. Então, resolveram fazer esse estudo, gente. 5 segundos. É a regra dos 5 segundos. Não esqueçam disso, amém? Então, gente, as nossas ações precisam refletir Ele, né? Assim como as pessoas precisam enxergar, as nossas ações também precisam refletir de quem que a gente está cheia. As nossas palavras precisam refletir do que a gente está cheia, não é? A nossa postura precisa refletir do que a gente está cheia. Não adianta as meninas do louvor virem aqui cantar: eu sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus. Tô parecendo feliz, gente? Não. As nossas atitudes, as nossas ações, a nossa postura precisa refletir quem a gente é. Vocês acham que o mundo lá fora vai olhar: ai, aquela ali é crente, está sempre doente, está sempre andando assim. Ai, meu Deus, minha vida, céus, não sei o quê. Tu acha que isso daí está transparecendo Jesus? Não está, não está. A gente precisa sim ser alegre, a gente precisa ser feliz. A gente pode estar passando por dificuldade, mas a gente sabe que a gente tem Jesus com a gente. A gente pode estar passando por momentos difíceis, mas a gente tem Jesus. A gente tem aquele que é acima de todas as coisas. Temos que dar uma corda menina. Eu falei para as meninas hoje no grupo que a mensagem de hoje era um acorda, meninas. Vamos ser felizes, vamos mostrar essa alegria, vamos mostrar que a alegria do Senhor é a nossa força. Não vamos ser crente frouxa, gente. Vamos ser crente, alegre, feliz, cheia do Espírito Santo, cheia de paciência, bondade, alegria, amor. Vamos ser esse tipo de crente em nome de Jesus. Amém? Porque já que a gente vive pelo Espírito, a gente tem que andar pelo Espírito. Elisa, como que eu vou fazer isso? Me explica. Porque, olha, de vez em quando eu não consigo. Convida o Espírito Santo para andar junto contigo. Convida ele. Acorda e fala assim: Espírito Santo, bom dia. Esteja comigo, Senhor, desde a hora que eu abrir os olhos até a hora que eu fechar e que eu for dormir. Conduza o meu dia, me ajuda a conduzir a minha casa, me ajuda a conduzir o meu trabalho, me ajuda, Espírito Santo, esteja comigo, não deixe que eu mostre uma coisa ruim, uma coisa que não provém de Ti, Espírito Santo. Esteja comigo, Ele está contigo. Convida todos os dias o Espírito Santo para estar contigo. Nós precisamos ser cheias do que realmente importa. Nós precisamos ser cheias do Espírito Santo de Deus. Então, convida Ele para estar contigo. Convida. E essa palavra, eu sempre falei que o Fernando, às vezes, no sábado, ele dorme para ver o que ele vai pregar, gente. Deus dá a palavra para ele dormindo. E essa palavra, vocês sabiam que Deus me deu num sonho? Eu falei assim, poxa, né? A gente fica um mês preparando a palavra, nervosa. Ele dorme ali uma tarde e Deus já dá a palavra. Gente, aconteceu comigo, glória a Deus. Deus me deu essa palavra num sonho. E, gente, isso daqui não estava programado. Mas eu tenho aqui, quando eu estava estudando essa palavra hoje, eu pensei assim, o Espírito Santo falou assim para mim: se aquela pessoa estiver lá na igreja hoje, tu chama ela para dar o testemunho. E eu vou chamar. E é a Bruna. Vem cá, Bru. Gente, eu estava à tarde estudando assim, se a Bruna estiver lá na igreja, chama ela para dar o testemunho dela. Porque quando eu estudei essa palavra, eu me lembrei de ti.
O Espírito Santo já preparou tudo, gente. Vamos lá. Ai, meu Deus. Olha. Nossa, nunca tinha subido aqui. Então, meninas, eu chorei porque quando eu sentei, eu cheguei um pouquinho depois e eu sentei ali e me veio muito isso. E eu falei assim, eu não sei, Li, mas eu senti que tu ia me chamar. Olha só, né? Como Deus é, né? Meu Deus. Porque, assim, essa palavra que a Elisa está falando sobre a gente viver pelo Espírito é algo que eu tenho aprendido. Eu sou muito emotiva, gente. Eu não sei falar assim muito. Eu sou do 1 a 1, eu falo. Eu sou com uma, né? Mas, amém. É tudo para a glória de Deus. Eu vou ser bem breve aqui para não tomar muito tempo. Mas, assim, andar pelo Espírito é isso que a Elisa falou mesmo, né? A gente começa a viver não por aquilo que a gente acha ou a gente quer, e sim por aquilo que o Senhor quer, né, na nossa vida. E eu passei por uma situação muito desafiadora na minha vida, há 4 anos atrás, quando eu me separei, né? E na verdade, assim, eu estava perdida dentro de mim. Na verdade, eu estava sem identidade. E eu creio, né, que Deus, eu sei que Deus não queria isso, né? Mas Ele permitiu isso acontecer por um propósito, que na verdade era sobre a minha restauração de vida pessoal. E aí iniciou todo um processo. Quando a Ali falou que ela se converteu, vendo aquelas pessoas, né, lá na igreja e tal, 2 semanas depois que eu me separei, foi quando realmente eu tive um encontro com Jesus. Eu já vinha na igreja desde os meus 16 anos, acompanhava, né, minha mãe, que sempre foi uma mulher de fé, que me mostrou Jesus, mas aí eu entendi que eu realmente não conhecia Ele. Eu frequentava, mas eu não conhecia, né, de verdade. Como diz lá em Jó, né, antes eu te ouvia falar, mas agora eu te conheço de verdade, né. Então, assim, eu esses dias estava refletindo, eu falei, meu Deus, eu vinha na igreja, eu escutava as palavras, e como é que eu não colocava em prática o que eu escutava, né? E eu entendo que eu sou escolhida, né? Eu entendo que Deus me chamou para algo, né, especial. E a gente precisa, meninas, entender o nosso valor e aquilo que Deus quer fazer através da nossa vida, né? Ali está aqui, eu vejo, é lindo ver o que Deus tem feito, né? A gente é prima, a gente viveu a nossa vida todas juntas e realmente, né? Te ver hoje aqui é algo coisas que só Jesus pode fazer, né? Então, aconteceu isso, eu acabei me separando e uma decisão que foi minha, lá na época, por várias situações. Hoje eu entendo que eu estava depressiva, eu tive meu filho, ele estava com 2 anos, eu entendo que eu estava com uma depressão ali pós-parto, que ainda não tinha sido cessada, né? E só que eu não conseguia enxergar isso. E aí o que aconteceu? Eu fui entrando num buraco assim. E com isso, o meu casamento, né, foi enfraquecendo, a gente foi perdendo a conexão. E eu acabava olhando só os defeitos que ele tinha, as coisas que eu gostava, que eu não gostava, que eu queria que ele melhorasse. E quem de nós, acredito que algumas aqui possam se identificar, né? A gente geralmente olha para o outro e vê aquilo que a gente não gosta, mas a gente não olha para a gente, né? Então, eu achava que eu era uma santa, que eu era humilde. Eu sempre falo assim, quando eu tive esse encontro com Jesus, que Ele me mostrou para mim mesma, quando eu comecei realmente a viver esse processo de restauração pessoal, eu vi o quão errada, o quão assim, orgulhosa, o quão... sabe, eu era, sabe? Então, foi algo muito forte e realmente eu falo, naquele momento eu acabei realmente me convertendo ao Senhor. E aí é o que ele falou, a gente precisa escolher ser transformada. Então, quando eu comecei a entender isso, nessas 2 semanas após a separação que eu tive no meu quarto, assim, eu não sei nem explicar para vocês, mas foi algo muito... Não é que foi nada sobrenatural, mas assim, eu senti o Espírito Santo ali. Eu senti ele falando para mim assim, filha, tu acha que o caminho é esse? Tu acha que essa é a solução da tua vida? Porque o que eu queria?
eu pensava assim, não está mais dando certo, eu não estou feliz, ele tem esse problema, ele tem esse defeito. Eu quero alguém da igreja, eu pensava assim, eu quero alguém que vá comigo na igreja, que me acompanhe. Eu tinha todo um tipo do homem que eu idealizava, que eu queria. E aí o Espírito Santo foi muito claro, falou, filha, eu vou te restaurar, é um processo, tu quer, né? Tu quer ser restaurada, tu quer restaurar a tua identidade, tu quer realmente se entregar para mim de verdade, tu quer abandonar só os teus desejos da carne no sentido humano e viver o que eu tenho para ti. Se tu quiser isso, eu estou aqui e é isso que eu quero fazer. Mas é o teu marido que eu tenho para ti, o propósito é com vocês. Isso, então, há 4 anos atrás, eu entendi nessa segunda semana. Parece assim que caiu uma escama dos meus olhos e eu comecei a enxergar tudo de uma forma diferente. Só que aí, o que aconteceu? Veio o processo. Porque, como ali falou, às vezes é algo que é muito assim, né, de um dia para a noite. Mas, na verdade, existe uma frase, né, que a borboleta não precisa de um milagre, né, ela precisa de um processo. E aí começou, meninas, o meu processo de restauração pessoal. Isso que a Elisa falou ali, né, que está lá em Gálatas, sobre os frutos do Espírito, eu comecei a entender que eu precisava realmente me render ao Senhor, que eu precisava olhar para mim, que eu precisava olhar as minhas mazelas, que eu tinha que parar de colocar a culpa da minha vida ou das situações nos outros e olhar para mim. E quando se trata de marido, né, é mais fácil a gente apontar, né? A gente sabe que eles também têm os defeitos deles. Mas ali eu entendi que eu tinha os meus. Eu lembro que eu falava para minha mãe assim, porque lógico, né, a família fica triste, enfim, com a situação. E aí eu falava assim, mãe, mas eu não sou a santa. Sabe quando tu entende assim que a gente não chegou nesse ponto porque ele errou e eu sou a certa. Os dois contribuíram para que isso acontecesse. Então, eu fui muito intencional, meninas, né? E aqui não falo só em casamento, a questão aqui não é casamento, eu acho que é um testemunho de restauração de vida mesmo, de posição em Deus, sabe? Então, assim, eu fui muito intencional em entender, eu falei assim, Senhor, eu quero viver esse processo, eu quero me despir de mim para que tu realmente cresça em mim. Eu escutei uma frase uma vez falando, né, que a gente não é diminuir, né? A gente realmente tem que morrer para si mesmo. E viver com Cristo é participar dos sofrimentos dele. A gente acha que ser cristão, o que é? Ser cristão é ser pequenos cristos. O que Cristo fez? Ele sofreu, ele passou por tribulações, ele passou por provações, e a gente faz todo um cenário de propaganda de margarina, que a nossa vida tem que ser perfeita, o casamento, isso, aquilo. Então, foi muito isso que eu entendi lá atrás, né? E assim Deus começou a trabalhar. Só que aí existe todo um processo. E eu entendi que eu tinha uma promessa que contrariava todas as circunstâncias, porque na época, então, assim, quando eu decidi isso, né? Na verdade, o meu marido também tinha os desejos dele, assim, de viver as coisas que também ele não tinha vivido, porque a gente já estava junto desde os 15 anos, ele 16. Então, ao todo, hoje, a gente tem 22 anos de história, né? E aí, nós estávamos com 17 anos juntos. Então, a gente começou tudo junto, construiu tudo junto. Então, foi tudo assim, vamos dizer, certinho, né? Só que aí a gente foi se desconectando. E esses dias eu estava refletindo, perguntando para o Senhor qual foi a minha lepra. Eu estava lendo um livro que falava sobre isso, né? Das nossas lepras. E o Espírito Santo trouxe muito para mim que a minha lepra era o orgulho e a religiosidade. Então, vai muito em encontro àquilo que a Elisa falou sobre como que a gente está sendo para as pessoas ao nosso redor. A gente está refletindo Cristo? Eu não refletia Cristo dentro da minha casa. Eu não fui uma esposa sábia, eu fui uma esposa tola. E a minha casa foi a ruína. Então, eu entendi nesse processo ali com Deus que foi isso que aconteceu. Sobre as ações dele, eu não tinha como controlar, mas eu tinha como controlar e se posicionar nas minhas ações. Então, eu me pergunto, eu trago essa reflexão para vocês. O que vocês podem fazer dentro das dificuldades e desafios que vocês enfrentam? A gente só pode controlar aquilo que
que está na gente, que é a nossa parte. A parte do outro cabe ao outro. E eu comecei a entender isso. E eu falei, Senhor, eu quero ser transformada, eu quero sair desse lugar, né, até depressivo que eu estava. E ali eu fui muito intencional. Eu lembro que eu passei um ano assim, gente, meu Deus, muito, muito forte mesmo com Jesus e todos os outros. Como ali falou, a gente tem que transparecer isso, a gente tem que buscar, né? Eu tinha fome e sede, sabe? O Espírito Santo foi colocando em mim uma fome e sede pela presença dele. Não pensem que era porque a Bruna queria o casamento restaurado. Sim, eu entendi essa promessa do Senhor, porque, na verdade, lá atrás eu não queria isso. Eu já falei algumas vezes até para a Li, né? Eu falei, Li, nem eu queria isso, mas a minha carne não queria mais isso. Mas eu entendi que era um propósito de Deus e eu escolhi obedecer. Então, eu sempre falo assim, que a linguagem do amor de Deus é a obediência. Então, eu entendi que eu precisava obedecer. Então, muito mais do que só falar, do que a gente ouvir, a gente precisa obedecer às orientações que o Espírito dá para a gente. E aí eu entendi que eu deveria me posicionar e que o Senhor ia fazer o que Ele tinha que fazer. E nisso se passaram 4 anos e alguns meses, e hoje, né, já fazem 6, 7 meses que meu casamento foi restaurado, para a glória do Senhor. E foi algo muito forte, assim, porque a gente passou por várias situações nesse tempo, né? Eu persistindo, as circunstâncias todas contrárias, que daí nesse tempo meu marido ele foi viver, né, as experiências, eu digo assim, ele não frequenta, ele está já frequentando, né? Mas assim não vem, ainda não teve a real transformação. Eu vejo que hoje ele está num processo, e eu tenho promessas ainda que eu sei que também vão se cumprir. A obra ainda não está completa. E um dia eu volto aqui para testemunhar a obra completa. Só que daí eu entendi nesse processo que eu estava sendo muito religiosa. Então, depois, nesse nosso retorno, ele mesmo falou, às vezes tu ia na igreja, mas tu não praticava o que tu falava. Aí assim, né, eu ainda falei, meu Deus, me perdoa, né, por não ter sido sábia. Então, para vocês verem o poder que é a influência que a gente tem nas pessoas ao nosso redor. E aí, nesse tempo, meninas, eu fui obedecendo, e aí ele foi, né, vivendo a vida que ele achava que era certa, e eu entendi, eu preciso deixar ele viver o que ele pensa, eu sei que o Deus está no controle, mas o que importa é o que eu posso fazer. Então, eu fui sendo restaurada, transformada. Nesse tempo, ele, né, conheceu uma pessoa, que inclusive tem o mesmo nome que o meu até, e conheceu uma pessoa, e resumindo, há um ano e pouco ali, 2023, ela engravidou. E aí vocês pensam, né, todo esse processo, eu tinha uma promessa, eu tinha convicção, porque assim, gente, é uma coisa tão forte quando a gente sabe o que Deus vai fazer. Algumas pessoas mais próximas aqui a mim sabem, né, que independente das circunstâncias, eu sabia que era um propósito. Só que viver isso, aguentar na pele isso é muito difícil, né? Então, assim, só eu sei o que eu vivi nesse tempo, sabe? De dor, como a Lisa falou. Às vezes tu quer gritar, ou tu quer dizer, não, Deus, eu não quero mais isso. Mas eu entendia que era um propósito do Senhor. Então, porque quando a gente começa a viver com Cristo, não é mais sobre a gente, é o que Ele quer fazer através da gente. Então, eu sei que Ele não restaurou meu casamento só para mim, para o meu bel prazer, para a minha família estar unida e completa, mas pelo que Ele quer fazer através disso, né? Então, assim, passou esse processo, a pessoa, né, engravidou, e aí, nesse tempo, a gente nunca se desconectou, assim, no fundo, e até ele sabia também, sabe? Que a nossa história, né, era algo muito forte, assim. Só que eu entendi que eu precisava viver esse meu processo, assim como ele precisava viver o processo dele, para que ele também começasse a ser alcançado, começasse a ter um entendimento do que é família, do que realmente importa, né? De que, enfim, né? As coisas até que o Fernando pregou domingo aqui, né? Até ele estava aqui no culto, ele ouviu, estava aqui na frente chorando e quebrantado. Então, assim, hoje ele está entendendo todo esse processo. E eu também entendia o meu
papel como mulher, meu papel, né, como mãe também, que eu fui muito restaurada na maternidade, me curei das minhas feridas também, que a gente acaba trazendo, né, da nossa infância, atitudes que eu tinha, que eu comecei a entender o porquê que eu tinha aquelas atitudes. Por isso que é tão importante a gente realmente se conhecer, pedir para o Espírito Santo, né, nos ajudar nesse processo de restauração. Se for preciso, também com a ajuda de um profissional que possa te instruir. Mas, para mim, não existe melhor amigo do que Jesus, e realmente é Ele que me ajudou em todo esse tempo. Então, meninas, é isso, assim, né? E aí, o ano passado, começou a gente ter uma reaproximação, algumas coisas foram acontecendo. E aí, o que acontece? Eu achava que ia ser de um jeito. A gente faz a nossa história, né? Eu pensava assim, não, vai ser assim, tal situação tem que acabar, porque não tem como ser restaurado dessa forma. Eu tinha a minha forma de restaurar esse casamento, mas o Senhor tinha dele, né? Então, há um ano e pouco atrás, Ele usou uma pessoa para me confrontar muito, assim, me mostrando que eu ainda estava sendo orgulhosa em algumas situações, onde eu tive que descer mais um pouquinho, assim, em questões não de humilhação para a pessoa, mas a gente entende que é para o Senhor, assim, né? Algumas coisas, deixar minha carne ainda descer morrer mais um pouquinho. E ali eu entendi. E quando eu comecei a me posicionar naquela direção que Deus me deu, a obedecer, começou a ter um agir bem diferente, as coisas começaram a acontecer. E aí eu entendi que não era mais daquele jeito que eu achava, e sim do jeito que Deus achava. Então, meninas, o meu testemunho realmente é um testemunho de restauração de vida, um testemunho de obediência, porque tudo que eu fiz foi obedecendo às instruções do Senhor. Eu sei que as pessoas ao meu redor às vezes também não entendiam, meu Deus, como a Bruna, né, enfim, né, tá ali, porque me percebiam que eu era posicionada, que eu não falava isso muito para as pessoas, porque são coisas que são muito particulares, né, nossa com Deus. Mas quem me conhece de perto sabia, entendia o que estava acontecendo. E eu escolhi obedecer contra tudo e contra todos, crer, como diz lá em Romanos, né, crer mesmo contra a esperança, né, acho que fala isso lá em Romanos. E eu tinha uma convicção de que Deus ia fazer. E Deus fez, né? Então, como a Elisa falou ali, a gente tem que viver com Cristo, é isso. É a gente sair do protagonismo e deixar realmente o Senhor controlar a nossa vida, sabe? E deixar com que Ele saiba o que é melhor. Como ali falou ali, tem coisas que, como é que tu falou, fazem bem, mas não... É bom, mas não fazem bem. Então, assim... Aos olhos humanos, a Bruna é uma pessoa, ela é uma pessoa de Deus, ela merece ter um casamento, conhecer uma pessoa que já seja isso, aquilo. Mas não era isso que Deus tinha para mim, entendeu? Deus tinha a minha família. E eu entendi que pelo meu filho de 7 anos, né, que é sobre as nossas próximas gerações, eu sabia que eu estava fazendo isso também, obedecendo por ele, para que... né, toda a maldição que existiu até a minha vida, né, hereditárias e tudo mais, foi quebrada em mim. Então, eu escolhi ser a coluna. Ser um sacrifício vivo pela minha família. Eu entendi isso, sabe? E eu fiz com prazer, eu não fiz sofrendo. A Elisa mesmo falou, né, a gente tem que estar convicta, eu vivi feliz. Eu fui alegre nesse tempo, porque eu vivi muitas coisas preciosas com Deus. Eu vivi um tempo de intimidade com o Senhor, muito grande, que já no casamento novamente, né? Às vezes não é mais tanto quanto era, por isso que a gente precisa aproveitar cada estação que a gente vive. Às vezes aqui tem mulheres que são solteiras, que ainda não casaram, que estão à espera do seu marido. Vivam essa estação. Né, sejam felizes nessa estação, entendam o que Deus quer mostrar e fazer com vocês nesse tempo, porque aquilo que Deus tem, meninas, acontece. Pode acontecer o que for. Eu falo, hoje eu tenho uma fé inabalável, porque as coisas que eu vivi e o que Deus fez, eu sei que Ele pode tudo, sabe? Então, meu marido pensa, né, mesmo tendo um filho com uma outra pessoa, poderiam pensar, nossa, agora não tem mais chance. Esses dias ele falava ainda mesmo, meu Deus, quando aconteceu eu pensei, meu Deus, agora que a gente não volta mais.
E no fim voltamos, porque isso era propósito de Deus. Então que vocês possam crer nas promessas que Deus já decretou sobre a vida de vocês, que vocês se posicionem, que vocês sejam mulheres de fé, mulheres que lutam pelos seus, né? E que a gente possa ser mulher sábia, meninas. Eu vi assim, o quanto eu fui tola, sabe? E o quanto a gente tem o poder dentro da nossa casa, em oração, em boca fechada, como a Elisa falou. Meu Deus, quantas coisas agora que voltamos, que eu estou vivendo. Hoje eu sei que Ele vê Cristo em mim, tudo que a gente passou, né? E quantas coisas está acontecendo nesse processo de retorno, que também não é fácil, também tem seus desafios. Pensa, nós ficamos 4 anos separados, né? Onde a intimidade teve um corte ali, onde aí tem essa questão toda, né? Do filho, onde quando aconteceu eu sabia que eu ia ter que eu ia amar essa criança como também meu filho do coração. E hoje é isso que acontece. Então eu não tenho nada assim, nada contra ele, pelo contrário, eu sempre tive um amor por ele, ajuda a cuidar dele. Então assim, isso só Jesus pode fazer, porque de mim não tem nada de bom, sabe? Então o amor constrange. Então é sobre a gente amar as pessoas, sabe? Então assim, é isso. Gente, quando eu estava estudando à tarde, me veio muito forte a Bru no meu coração. Porque ela é uma prova viva de que tudo isso que eu falei pode acontecer na tua vida também. Se a gente colocar a fé que a gente escuta em prática, o Senhor pode fazer coisas maravilhosas na nossa vida. O Senhor pode ir em lugares que a gente não consegue acessar, só Ele que consegue acessar. Mas nós temos que ser obedientes. Nós temos que andar conforme Ele quer. E o sonho, deixa eu contar para vocês. Eu sonhei que eu estava num lugar e que o Senhor falava comigo. Eu escutava a voz dEle ministrando para mim. E no sonho Ele dizia assim, que às vezes nós queremos viver o 100% de Deus na nossa vida. A gente quer viver 100% das coisas que Deus tem para nós. Mas muitas vezes, nós é que não queremos fazer tudo o que está escrito. Nós é que impedimos o agir de Deus na nossa vida. Nós queremos fazer só o que a gente quer. Só o que a gente acha que é bom para a gente. Mas o Evangelho, gente, como eu falei, não vivo mais eu. Não vivo mais eu. Não é sobre a Elisa, é sobre o que Cristo quer fazer através da vida da Elisa. E certamente, gente, são coisas maravilhosas. E às vezes nós estamos impedindo o agir de Deus na nossa vida por causa do nosso orgulho, por causa das nossas feridas que ainda estão abertas. Deu de perder tempo. Como o Fernando fala também, a gente não pode voltar no tempo. Mas a gente pode recuperar esse tempo que foi perdido. Nós podemos parar de perder esse tempo e começar, sim, recomeçar, construir uma nova história com Jesus. Eu tenho certeza que todas vocês aqui vão contar testemunhos lindos que eu vou ter o prazer de chamar aqui para contar. Assim como foi a Bruna, ela foi obediente, ela fez muitas coisas que ela não queria. Muitas. Mas ela sabia que não era sobre ela. Era sobre o que Deus queria fazer através da vida dela, através do casamento, através do filho. Através desse dia, até esse dia hoje foi preparado para vocês escutarem e para encher o coração de vocês de fé e de esperança. Que o mesmo Deus que fez lá atrás, Ele faz hoje. Não existe causa impossível para o Senhor. As circunstâncias podem estar todas erradas, tudo fora do lugar, assim como foi no caso dela. Mas para o Senhor, gente, quando Ele fala, quando Ele tem uma promessa, se cumpre. E só depende de nós. Só depende da gente. E no sonho, Ele falava assim, eu já dei o meu 100% para vocês. Vocês já têm acesso ao meu 100%. Eu entreguei o meu filho
na cruz para que vocês tivessem o acesso ao 100%. Vocês têm o 100%. Vocês têm o 100%. Ele se entregou 100%. 100% ele se entregou. Agora depende só de vocês acessar tudo que eles têm para vocês. Amém? Então só depende de nós e é uma escolha que a gente tem que fazer hoje e a partir de hoje e todos os dias.